quando eu falei em acabar com a geração do Marcola, eu não estou jogando nenhuma praga, eu não estou falando nenhuma profecia. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso era esperado, né? E eu tenho dado entrevistas sobre o Racha. O Racha é verdadeiro. Os caras que ajudaram o Marcola a chegar no poder veja bem, o PCC tem 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos, dos quais 20 anos estão sob a gestão do Marcola. E uma gestão que, durante esses 20 e poucos anos, 22 anos, ela é uma gestão que nunca foi atacada, nunca foi discutida. Embora esse cara tenha, por exemplo, participação na morte do Birosca, o Birosca ajudou esse cara a subir. É um cara aqui, um bandido respeitado em Diadema, em toda a região, né? Chegou a ser dono até de time de futebol, não vou citar o nome aqui. E aí ele E aí o que botou o acontece? Birocha como um cagueta, né? Não foi isso? Na verdade, por que que o Birosca foi morto? Porque o Birosca, eu conheço muito bem quem era o Birosca, eu escutava o Birosca também. E ele sempre foi muito contestador. A primeira pisada na bola do Marcola foi quando ele perdoou o Baianinho Vietnã. O Baianinho Vietnã era um cara importante no PCC, um cara da sintonia final, parceiro de todos eles. Só que ficou comprovado lá que o Baianinho Vietnã havia assassinado um integrante para roubar uma biqueira, né? E isso aí é o seguinte: o pau que dá no Chico dá no Francisco. Isso aí está no estatuto. Pode ser o Marcola ou pode ser o cara que entrou hoje, né? Então ele deveria ser morto. Ponto. Excluído e morto. E aí houve um julgamento na época. O Marcola falou: não, esse irmão já fez muito por nós e ele vai ser só excluído, só afastado. Ele foi excluído, continuou na P2, o que é uma coisa assim. Você imagina um preso que é excluído, normalmente ele já pede seguro e foge, corre, né? No jargão de vocês. Ó, o cara Sim, correu da cadeia sim. e vai para uma cadeia de oposição. Ele acabou de cumprir até o semiaberto na P2 de Venceslau, convivendo com todos eles. Excluído e protegido por eles mesmos. Protegido por eles mesmos, quer dizer, já passou um pano, Sim. né? Isso aqui é um jargão que todo mundo. O Marcola passou um pano. Ele começou a colocar os interesses pessoais dele. Isso. Depois teve o assassinato do GG e do Paca. Pouca gente comenta isso, mas hoje eu acho que isso vai acabar vindo à tona. Quando o Paca saiu primeiro em Liberdade, depois em 2018, se eu não me engano, ou final de 17 ou início de 18, o GG saiu em Liberdade. O GG era o número um da rua, com carta branca do Marcola para resolver tudo. O GG foi, chegou no Paraguai, na Bolívia, e viu que estava todo mundo roubando. Colorido roubando, roubando, todo mundo milionário. Inclusive o Marcola, o irmão dele, né? Sim. Mas às custas de quem? Quem que paga isso? O PCC que paga. A família que paga. Então ele comprava lá 1 tonelada de droga, 500 quilos era deles, da cúpula, e 500 quilos era da família. Depois não, é 1 tonelada, 10 toneladas, 8 é nossa e 2 da família. Então os caras ficaram, todos eles ficaram milionários, roubando o PCC, a verdade é essa. O que que tem pro preso A em 30 família, quando anos? tu Quando eu fala, falo família, cê- eles tratam o PCC como família. A isso, empresa, a que vai pra organização. distribuir nas bocas de fumo A deles. organização, Sim. exatamente. Então, o GG saiu, viu o quê? Que no Paraguai estavam roubando. Ah, caiu um avião. Ou então a polícia pegou. Sempre pegava o que era o da família, o particular não, você entendeu? Ah, caiu. Ah, não, aquilo lá fala que é da família. Então, o GG viu isso aí. E o GG viu o seguinte, né? Ele foi para Santos, na Baixada, e viu, pô, os caras estão usando caminhão, avião, helicóptero, tudo nosso, fornecedor nosso, comprando a prazo com dinheiro nosso e colocando aqui no Porto Santo. E ficando rico. E o PCC não participa de nada, nós não temos droga aqui. Então ele chegou, reuniu o André do Rap, reuniu o Wagner Cabelo Duro, o Vagninho, reuniu o André, o Rick da Baixada, falou, meu, a partir de X dia, esse canal aqui é da família, ok? Ou seja, meu, acabou para vocês. O que aconteceu? O Fuminho, que só ele colocava 4 toneladas de droga por mês no Porto Santos, que é um cara que tão poderoso quanto o Marcola, ele é sócio do Marcola. O Fuminho não é irmão, ele não é integrante, ele é comparsa, inclusive, de roubo do Marcola. Cumpriu pena na casa de detenção no Carandiru, fugiu junto com o Marcola. Só que o Marcola foi recapturado, ele nunca mais foi capturado. Foi agora em Moçambique, né, uns anos atrás. E ele não é nem faccionado, né? Nunca foi faccionado. Aliás, mais essa, o PCC é tão bom que o Marcola não deixa o seu irmão, o Marcolinha, o Alejandro, não é faccionado. Não Ele é? não é batizado. Ele é considerado como se fosse, mas não é. O João Cabeludo, que era um cara, um grande traficante também, não era.
né? O velho Sarará, que eles falam, também não. O Marcola não deixou batizar. E o Fuminho também não deixou batizar. Como proteção. Como proteção, O se cara eu não cair, cumprir, o se cara eu, não cumpre se eu cair, você vai morrer. Então vai, mas quem é o Fuminho? O Fuminho é sócio do Marcola. Todo mundo no sistema, os criminosos, sabem na rua que o Fuminho era sócio do Marcola. Então o Fuminho decreta o GG e o Paca. Foi o Fuminho que decretou. O bilhete que foi apreendido fui eu que aprendi na penitenciária 2 de Venceslau. Lembra que foi publicado um bilhete? Lembro. Estão tal. O bilhete era o quê? O Daniel Canônico, cego, mandou verificar quem é que mandou matar o GG e o Paca. Descobriram que o Fuminho é que mandou, o Wagner Cabelo Duro, o Rick, e tinha o Nado, mais alguns. Falou, tá todo mundo decretado. Saiu um bilhete assim. Eles eram os autores. Tá todo mundo decretado. Ordem do Paca, do GG, Do Fuminho. Não, o Fuminho mandou matar. E aí o Daniel Canônico, ele baixou um salve lá num bilhete, decretando o Fuminho. Pô, o cara mandou matar o irmão, ele tá morto, cara. Entendi. Porque quem não é do PCC, em hipótese nenhuma, poderia matar o irmão. O cara pode estar errado. Ah, por que ele matou? Porque o irmão tá roubando. Peraí, ele não participa do PCC. O que ele tem a ver se o cara tá roubando ou não tá roubando? Você entendeu? Entendi. Mas aí, isso aí, na verdade, o quê? A morte foi porque o GG determinou que a partir de determinado período, o tráfico do Porto Santos era do PCC como organização e não individual. E isso prejudicou o Fuminho, prejudicou o André do Rap, prejudicou o Vagninho Cabelo Duro, cujo helicóptero foi utilizado para transportar o GG da morte, né? E o Paca. E prejudicou o Marcola, porque o Marcola é sócio do Fuminho. Então, não tinha como o Fuminho ter mandado matar o GG e o Paca com a participação de outros integrantes se ele não é um integrante do PCC, né? E sem o Marcola saber. Então, uma coisa curiosa, os dois foram mortos. O GG do Mangue e o Paca, eles eram sócios em biqueiras e compadres do Roberto Soriano, do Daniel Vinícius Canônico e do Abel Pacheco de Andrade, ok? Do Vida Louca. Que eram todos integrantes da Sintonia Final. Todos eles integrantes da cúpula. E o que aconteceu? O Vagninho Cabelo Duro foi assassinado, correto? Aqui no Tatuapé. O Galo, que também estava envolvido nessa morte, foi assassinado. Todos integrantes importantes do PCC. O Nado foi assassinado e enterrado de cabeça para baixo. O corpo nunca apareceu. E o tal do Rick da Baixada só não foi morto porque fugiu. E o Fuminho porque estava na Bolívia. Aí vem o Marcola e perdoa os dois. Perdoou. Não, tá perdoado porque os irmãos estavam errados. Pera, mas tá errado isso aí. Até eu, que não sou do PCC, percebi que, como promotor, falou, alguma coisa aí tá errada. Essas ideias aí estão diferentes, né? Quer dizer, tem eu quando dou aula de inteligência, específica para inteligência, tem uma figurinha, fala, pô, o senhor mandou fazer essa figurinha? Falei, não, isso aqui foi pego num celular de um bandido. E é verdade, tá assim. Tá o Marcola, fala, agora eu quero que mata o GG e o Paca, porque, o cara cortou meu tráfico de Santos, meu e do Fuminho. Aí, pá. Então tá decretado, né? Fuminho tá decretado. Pera aí, agora eu não vou decretar, não. Eu Fuminho, não, pô. Aí eu também vou me ferrar. Então eu vou perdoar, o Fuminho tá perdoado. Tipo aquelas figurinhas que tem muito comum na internet, o meme. É o meme. 23h59, é isso. Meia-noite, não. Calma aí, o Fuminho não, né? O Fuminho não. Exatamente isso. Sim. É uma brincadeira, mas que é uma brincadeira que pode ser levada a sério. Isso aí nunca foi resolvido. Por quê? Na mesma época, eles foram removidos, todo mundo para federal. Então o assunto ficou pendente. Tem muito assunto pendente lá. Tem a morte do Birosca, tem a morte do GG e do Paca, tem a questão do Baianinho, que havia matado um irmão e foi perdoado pelo Marcola. Tem uma situação, você falou que o Birosca foi falar que ele era cagueta, ele falou que o Marcola era cagueta. Mas ele não disse que o Marcola era cagueta. O que ele falou? O Márcio Cristino, que é um colega promotor, hoje procurador, que era um dos primeiros caras do GAECO aqui em São Paulo, escreveu um livro, junto com o Tonholi, que faleceu, o jornalista, dizendo o seguinte, o Marcola, ele era informante do DEIC. Por quê? Porque a Ana Olivato, que é aquela primeira mulher do Marcola advogada, ela era informante do DEIC. Quem passava as informações? O Marcola. Passava para ela, levava pro DEIC. Isso aí não foi eu que falei. E isso, eu tô falando que o Birosca falou lá, falou, tá escrito no livro, precisamos investigar isso aí. Por quê? Cagueta tem que morrer, você sabe disso. Como é que o líder máximo é cagueta?
Sim. né? Por que que ela levava informações pro Dake, Ana Olivato? Para derrubar o Geleião e o Cezinha. Puta, lá em 2002, né? Então, quer dizer, para você derrubar um cara que era irmão também, mas que você achou que não estava legal a administração deles, vale caguetagem. É? Isso aí tá no livro, não foi eu que falei. Tá no livro do Irmãos, acho que Laços de Sangue, se eu não me engano, do Márcio Cristino e do Tognoli. Sim. Então, o Birosca falou isso, foi morto. Não, tá caluniando o Marcola, foi morto. O Soriano, como eu disse, eles não perdoaram o Cego, o Soriano e o Abel. Falar que o GG e o Paca roubaram, eles eram milionários porque eles eram traficantes. Isso eu sei porque eu acompanhava a vida deles. Se eles roubaram ou não, não sei, mas todo mundo ali roubou. O Marcola roubou. Todos eles roubaram, porque todos eles usaram a estrutura do PCC para enriquecer no tráfico internacional. Eles mesmos davam volta no PCC. Claro. Roubavam o PCC. Claro. E se caiu a droga, não, essa partida que caiu aí não é nossa. A que não caiu é do é PCC. do PCC. Eles controlaram. E aí os faccionados pagam a conta, né? Quando eu tô falando aqui, você pode saber que uma hora a nossa conversa vai chegar dentro da P2. De alguma maneira. Alguém vai comentar lá que um parente viu, ou, sei lá. Às vezes eles recebem eles não têm telefone, mas recebem um pendrive que eles conseguem engatar na televisão, na TV e ver um filminho e vai ver o seu podcast. E às vezes eu tô falando pra esse ladrão que tá lá. O que eu tô falando pra ele? Você é trouxa. O que você ganhou nesses 20 anos? Você ganhou cadeia. O que você tinha lá quando você entrou, que era um ônibus pra levar a tua família pra visitar, andar 600, 700 quilômetros pra visitar você aqui no interior, você tem só isso até hoje. Só que o PCC, quando eu comecei a investigar, faturava 10 milhões de reais por ano. Hoje ele fatura $1 bilhão. Onde é que tá o resto? Tá no bolso de quem? Quer dizer, se é uma SA, não tem que dividir os dividendos aí com todo mundo, né, que faz parte dessa sociedade. Então, a massa carcerária, que é que mantém isso aí, Glauber, não entendeu ainda que eles estão sendo usados pelo Marcola e por todo mundo. Não é? Então, eu preciso levar, através da mídia, essa mensagem. E chega, viu? Eu já vi casos de informantes falar, pô, aquele promotor, os caras me odeiam, né, evidentemente. Mas, o Garquia tá certo nisso aí, viu? Por exemplo, a Operação Sharks, quando eu fiz questão de divulgar. Às vezes tem colega policial, pô, o promotor fala muito, tá dando informação sensível de maneira nenhuma. Eu sei exatamente o que eu tô falando e o recado pro galera. Quando eu divulguei que eles mandaram $1 bilhão e 200 milhões pro Paraguai, chegou na P2 e falou, irmão, você tava sabendo disso aí? Eu não, e você? Eu também não. Aí nós tinha um criminoso aqui na rua, o 02, que é o Nadim, tá? O Nadim era o 02. Questionou o Tuta, que era o 01, parceiro do Marcola. Pô, meu, que negócio é esse de 1 bilhão? Que negócio é esse de 1 bilhão pra mandar 1 bilhão pro Paraguai? O cara disse assim, né? O Tuta falou, meu, isso aí não é assunto seu. Né? Na semana seguinte, o 02 foi morto. Então, Glauber, tudo isso ainda tá candente. E para combinar com isso tudo, a cereja do bolo foi o Marcola ter falado para um polícia penal, falar, cara, eu não sou psicopata igual Soriano que mandou matar a psicóloga. Então, tipo assim, vamos liberar o meu lado aqui, vamos, né, me tratar aqui como eu seguro esse pessoal, eu não sou psicopata igual o Soriano. Isso aí foi usado no júri, né, e o Soriano foi condenado. Então não é só por conta disso que eles não decretaram Marcola. O Soriano, o Abel e o Andinho, eles excluíram o Marcola, mas eles mandaram, lá na PFBRA, eles mandaram um salve para outra vivência, né? Eu chamo de raio, mas para outra vivência. Onde estava, não o Marcola, onde estava o Granada, onde estava o Funchal, onde estava o Marcolinha. Para quê? Para que os irmãos avaliassem. Quando o Marcola ficou sabendo o que ele fez, ele mandou o salve dele para a rua. Os finais de rua. Falou, meu, os caras me traíram e eu tô decretando. O Abel, ele foi mais rápido, mais ligeiro. E a rua falou, não, é isso mesmo. Só por causa desse áudio aí, que a polícia te sacaneou e gravou, meu, um criminoso do porte do Marcola, ele sabe que ele não tem que conversar com a polícia. Desculpa. Se tá gravando ou não, né, e foi autorizado judicialmente, ele sabia muito bem quando ele conversou com o policial penal, o que ele estava falando e por que ele estava falando. E que aquilo ia prejudicar o Soriano. Então é isso, o recado que eu levo é esse aí, cara. O racha aconteceu, ele é verdadeiro.
Possivelmente eles vão para cima da família desses presos que ele excluiu e decretou. Por quê? Porque quando o Orlando Mota, o Macarrão, fez uma delação para mim, como eles não conseguiam chegar para matar o Orlando Mota, que está em Tupi Paulista, numa cadeia sob minha proteção, uma cadeia de seguro, falaram, já que eu não posso pegar, eu vou matar a família. Matou a mulher dele. Então, quando o São Paulino, que é um outro preso, também desse mesmo processo, prestou a delação premiada para mim, e estava também no programa de proteção, os caras se reuniram e falaram, bom, toda vez que um cara que for integrante da sintonia final ou de função de importância do comando, ele delatar ou trair por conta do que ele sabe, a gente vai matar ele e a família. Aconteceu no caso do Orlando Mota e aconteceu nesse caso em Brasília. E quem mandou matar, pra você ver a crueldade disso tudo, foi o Patrick Wellington Salomão, que passou lá por Brasília também e saiu em liberdade. É o Forjado. O Forjado. O que era o Forjado? Garoto de recados do GG do Mangue. É um cara que ficava na cela, que ficava anotando recado no celular. Espera aí que eu vou passar pro GG e tal. Acabou virando sintonia final, saiu em liberdade. E por que ele ganhou respeito? Porque esse cara que ele mandou matar é o Márcio Teodorelli. Lembrei o nome. São tantos nomes que eu acabo esquecendo. O Márcio Teodorelli, que era um dos caras financeiros do PCC, era casado com a irmã do Forjado, cara. Então o que ele fez? Ele mandou matar o cunhado, o Forjado mandou matar o cunhado e a própria irmã. Só poupou a filha. Ele falou, só deixa viva a criança. E por uma infelicidade, acho que a moça, hoje é uma moça, não sabe disso, era visita dele na PFBRA. E foi criada pela mãe dele. Então tem o tio como se fosse um pai. E foi ele que mandou matar o Márcio Teodorelli e a própria irmã. Então, assim, a família, por exemplo, hoje, do Andinho, a família do Abel e do Soriano corre risco, na minha concepção. Se for levar o salve ao pé da letra, se não dá para atingir, vai atingir a família. Né? Agora, tudo isso tem um custo. Esses caras são respeitados, eles ajudaram o Marcola a chegar onde ele chegou. Ele chegou sozinho. Né? Eles são respeitados no mundo do crime. Eles têm comparsas aqui também com eles. Então, o PCC, Glauber, nunca mais será o mesmo nesse sentido. E eles têm estrutura que é própria deles, né? Rotas e comandos Tudo, que está sobre o comando deles, assim, né? E isso exatamente. é peça-chave para a engrenagem do PCC também, né? Claro, né? Só vai enfraquecer. O meu lema é dividir para conquistar. Na verdade, não é meu, é do Napoleão Bonaparte, né? É um lema militar. Inclusive, eu estou fazendo hoje depois de 20 anos, né, que já fiz um mestrado em Direito Penal, estou fazendo mestrado em Ciências Militares e Segurança Pública na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Depois de velho, voltei para a escola, né? E eu estou vendo muita doutrina militar, né? E é isso, é dividir para conquistar. A gente tem que estudar o inimigo. Né? É isso que eu procuro fazer, não é só ficar oferecendo denúncia, abrindo inquérito, né? E investigação. A gente precisa ter estratégia. Eu acho que está dando certo. Ó, esse ponto aí, né, do dividir, de rachar, eu cheguei a conversar com os colegas, né, o Renato, inclusive, Sim. né, que esteve aqui, sobre essa situação aqui, foi lá em Porto Velho, né, e a importância do Estado conseguir esse racha, né. Eu estava elencando a quebra da cadeia de comando, Sim. né, e o senhor citou 3 pontos. A disputa pelo poder e o racha. E o racha. A guerra interna que aconteceu, né, nas ruas, e agora o racha. E o racha. Isso aí são os elementos para enfraquecer e a gente Com conseguir certeza. acabar com... Só para não te cortar, isso aconteceu na Itália. Na Itália, exato. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu nas máfias de Nova York. Então a gente precisa estudar um pouco o fenômeno no mundo para saber que isso aqui vai se repetir, tem se repetido aqui. Sou eu que estou inventando. Né? Isso aí a gente estudou para isso. Agora, um ponto que tem me chamado a atenção, e eu já falei isso aqui em alguns episódios, o senhor certamente está atento a isso, de que forma que isso pode até também causar um mal maior com uma união entre facções. Assim que eu cheguei no Presídio Federal, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de essa quebra de cadeia de comando, que essa é a razão de existir o Presídio Federal,
mas você quebra a cadeia de comando ou você causa um delay maior, como o senhor colocou, né, mas você coloca numa mesma vivência ou próximos líderes do PCC com o Sim. líder do Comando Vermelho. Então essa conversa que o senhor citou do Marcinho VP procurando um intermediário para mandar o recado para o E Marcola, chegou, na a verdade. depender da unidade, eles falam de uma ala para outra, gritando. Sim, sim, sim. Então, já teve casos, tipo, lá no Rio de Janeiro, nem da Rocinha pediu apoio ao PCC para guerrear contra o Sim. Comando Vermelho. Agora o TCP está associado com o PCC lá. Isso. Então, em que ponto a gente pode estar também, indo para uma situação pior de uma união entre parte desse racha do PCC com o Comando Vermelho? Olha, veja bem, tudo tem um dano, talvez um dano colateral. É claro que quando eu falo em disputa interna pelo poder, isso implica em guerra nas ruas. Não vai ter morte, você pode ter certeza disso. Se matar um familiar do Soriano, ou alguém muito próximo, ou do Abel, ou do Andinho, esses caras têm muita gente na rua. Vai ter guerra, mas é guerra entre ladrão, tá? Não é guerra entre eles e a polícia. E eu não tô dizendo que isso é bom, não. Isso é ruim, né? E nenhuma morte ela é festejada ou esperada, tá, Glauco? Mas isso é decorrência da guerra, tá? Isso já é esperado. O que eu posso dizer para você é o seguinte: nós temos que fortalecer o trabalho de inteligência policial penal em todas as unidades do país, não é só nas unidades federais. Nós temos isso muito bem feito em São Paulo, modéstia à parte, né? O nosso sistema de inteligência funciona muito bem. A primeira unidade prisional, na verdade, ela foi copiada do CRP de Presidente Bernardes. A maioria dos protocolos internos que vocês têm hoje, claro, alguns mudaram, mas pelo menos inicialmente foi copiado de Presidente Bernardes. Eu estava lá nessa época, né? Porque nós já tínhamos e temos lá uma unidade muito boa. E a gente também faz esse trabalho. Se você gritar de uma vivência a outra, de alguma maneira alguém vai captar isso aí. Sim. Claro, não estou falando isso num presídio de 1.000 pessoas, de 1.000 presos, 2.000 presos, mas uma unidade de segurança máxima onde tem ali um isolamento, é possível fazer isso. Inclusive o senhor citou esse salve do Abel, do Soriano, para a vivência onde estava o Sim, Alejandro, né, o Marcolinha. exatamente, Então eles exatamente. estavam, acho que no isolamento, dá para ouvir Dá para ouvir. claramente, né. Dá para ouvir, mas também dá para a gente ouvir, Sim. né? Acho que com um pouquinho de... Olha, eu acho que a tecnologia ela é muito importante, mas eu acredito na força do ser humano, na nossa vontade. O bem sempre vai superar o mal. Pode não acontecer agora, mas vai vencer. Então, a gente precisa investir nesse profissional de inteligência, treinar, capacitar esse profissional para estar preparado para isso. Nós estamos numa segunda fase agora. Então, vai ter essa questão da guerra interna. Isso pode acontecer numa unidade prisional, não na federal, dificilmente um preso vai matar o outro. Mas eu não posso deixar eles se matarem também, por exemplo, em São Paulo, numa cadeia com 800, 900 presos. Eu tenho que evitar isso aí. Pra você ter uma ideia, na guerra no PCC Comando Vermelho, não teve uma morte no estado de São Paulo, nenhuma em presídio, nenhuma no Rio de Janeiro. Foi tudo Né? Nordeste, Foi só Norte. Norte e Nordeste. Sabe qual foi o acordo também do Marcola com o Marcinho VP? O Marcola mandou uma ordem através do Barbará, lá para o sistema federal, acho que ele estava em Catanduvas na época, o Marcinho VP, e falou, lá no Mato Grosso estão impedindo os irmãos de batizar, estão matando irmãos, então precisamos parar. O Comando Vermelho, ao contrário do PCC, ele funciona como se fosse uma franquia. Ele não tem uma unidade nacional. O que o Marcinho fez? Eu não mando no Comando Vermelho do Mato Grosso. Eu não posso brecar os irmãos lá. Porque eu posso te dizer que no Rio de Janeiro ninguém vai matar PCC. O Marcola falou, então tá fechado. Em São Paulo ninguém mata o Comando Vermelho. E teve uma morte. Eu tenho colegas no Rio de Janeiro, em Bangu, né? Que falaram que teve preso e saiu chorando, se abraçando, porque eles acabaram sendo separados, né? Nós fizemos troca de presos, muito pouca gente sabe disso. Os caras de São Paulo que estavam no Rio vieram para São Paulo e eles não... Como é que eu ia saber se o cara do Comando Vermelho... Eu tenho um carioca, manda ele pro Rio de Janeiro. Aí nós fizemos isso, troca de presos. E lá foi muito engraçado. A colega do MP lá, que era do sistema prisional, também falou, Lincoln, pô, tem cara chorando. Pô, irmão, tô indo embora, puta, né? Foi separado de presídio, achou. Então, assim, a gente precisa entender a dinâmica das coisas. O Brasil é muito grande, Glauber, né? Então, o que vale para São Paulo, às vezes, não vale para Bahia, não vale para Amazônia, não vale para o Acre. Mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo de treinamento, assim, de uniformidade de procedimento, não é?
principalmente na área de inteligência. A inteligência policial penal ela é fundamental para a segurança pública. Se deixar de fora em todas as operações que eu trabalho, nesses 20 anos, o sistema prisional está presente. Às vezes não diretamente, mas a inteligência está presente em todas as operações. Inclusive no pós-operação. Porque depois que eu prendo, eu preciso saber como é que está o preso ali, com quem ele está se relacionando, não é? A gente tem que ter isso em mente. Acho que já está sendo ensinado isso nos cursos aí de formação dos policiais penais novos, né? Mas o que você falou, pode haver essa união de facção. Veja bem, falaram aqui no estado de São Paulo, olha, vai haver o primeiro, deram até nome, primeiro comando, é mentira isso aí. Não tem nenhum, desculpe, não tem nenhum fundamento. Não tem nenhum informe nenhum fundamento. Nada. Não saiu, veja bem, se saísse, deveria sair do sistema prisional federal dos 3 principais interessados. Abel, Soriano e Andinho. De lá não saiu, garanto para você. Não saiu nenhuma ordem para criar nenhuma facção. E se saísse, não seria cumprida. O que saiu de lá, o que eles estão fazendo, isso eu sei, porque eu tenho contatos também na rua, e chegou ao contato de rua, eles estão tentando reverter a situação, provar que eles estavam certos. Se você está tentando provar que você está certo, você não vai criar outra facção. A chance deles se aliarem ao Comando Vermelho é zero. É zero, estou te falando. Né? Pode confiar em mim, não se preocupe. Vai criar o PCP para aliar com o Comando Vermelho. Isso não tem lógica nenhuma. Desculpem, quem falou isso não entende nada de facção. Né? Essa foi uma guerra fratricida e morreu muita gente. E se voltar atrás, o cara que voltou atrás vai se enfraquecer. Uma coisa é ter trégua, outra coisa é se aliar com o inimigo para matar o outro. Tá? Então isso não vai acontecer. E o que eu digo para você é a criação de nova facção só vai ser possível se eles estivessem no sistema penitenciário normal. Por exemplo, se esses 3 voltarem para São Paulo, vivendo no meio da massa carcerária, aí sim. Porque eles são líderes, eles têm capacidade aí, né, de persuasão dos demais. O Marcola estava errado, esses caras, nós temos que nos unir. Aí é possível. No sistema federal, possibilidade zero. Zero. Então, assim, você fala, vai haver união? Não vai haver. Não vai haver. Tá? Não vai haver. Agora, se o PCC se enfraquecer, não existe vácuo de poder. Né? Se o PCC se enfraquecer, perder a hegemonia, vai entrar outra facção que vai querer dominar aquele espaço. E cabe a nós, né, enquanto agentes de força de segurança, impedir que isso aconteça. Tá bom? Quando o senhor cita o Comando Vermelho, a lógica aí é que o Comando Vermelho, o Marcinho VP, por exemplo, ele não iria entrar nessa briga, né? É por esse caminho? Com certeza. Não é uma briga deles. Sim. Como eu disse, você tem que pensar com a cabeça do criminoso. Eu sei como eles pensam. Isso não é uma briga deles. Não é uma briga. Isso é uma coisa. Agora, eu garanto para você que o Marcola está aterrorizado no sistema prisional. Ele não é mais o mesmo Marcola que você viu chegar em 2019. Por quê? Porque ele teve que decretar 3 irmãos, que ele considera irmãos, que chamavam ele de padrinho, né? Que ele rebatizou no PCC, mas que ajudaram ele a chegar lá. Abel, Soriano e Andinho. E mais o Vinícius Canônico, o Daniel Cego. Tá? Que estão do lado dele. Outros, como o Miller, Granada, o Funchal, por exemplo, num primeiro momento ficaram ao lado do Soriano. Depois voltaram, e aí houve uma suspeição, algo parecido, voltaram atrás. Mas peraí, cara. Você fala, Glauber, eu tô com você. Aí daqui a pouco, viu que você estava fraco, falou, eu não tô com o Glauber não, tô com o adversário dele. Você vai confiar nele, Glauber? Se ele voltar, você não vai confiar mais. Isso está instalado. O Marcola não tem mais a mesma liderança que ele tinha. Eu ouso dizer que se o Marcola voltasse para o sistema prisional paulista, ele seria assassinado. E também eu vou dizer outra coisa, eu não conheço nenhum líder que se aposentou por idade, né, ou morreu de velhice na cadeia. Essa é uma dura lição, mas é a lição do crime. Quem entrou nesse mundo sabe exatamente o que espera. Se ele voltar para o sistema prisional paulista, ele vai acabar sendo morto pelos próprios criminosos que ele colocou no poder. Que ele ajudaram ele a ir para o poder. Assim como ele fez com quem? Com o Cezinha, com o Geleão, com tantos outros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.